Muito boa tarde, nós estamos aqui recebendo o deputado estadual Luizinho de Alfenas e aqui bater um papo com a gente, falar do seu trabalho, do seu mandato. Deputado, muito boa tarde. Muito boa tarde, Pedrinho. Uma boa tarde também a todos os amigos e amigas da Rádio Onda Minas, no programa Domingo na Vila. É um prazer, uma alegria estar aqui em Nova Resende, revendo os amigos. Ronei, já estive com o Ronei, estive com o Jacizinho, também com o Régio, o Jaci e o Régio vereadores, também com o Edmilson, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Tive também visitando os produtos do artesanato aqui de Nova Resende, fiquei impressionado os perfumes, os produtos, os doces, a cachaça produzida aqui em Nova Resende artesanalmente. É uma alegria estar aqui, o nosso mandato vai estar à disposição do povo de Nova Resende. Deputado, como o senhor analisa esses primeiros meses do seu mandato? Olha, com muita alegria, eu tenho andado muito, o nosso mandato é um mandato participativo, de organização partidária, político-partidária, ou seja, nós temos que estar organizados para fazer política, não podemos fazer política individualmente, para isso os grupos têm que estar organizados, os partidos políticos, a nossa frente que une o PT, o PV e o PCdoB tem que estar organizado nos municípios e o nosso mandato vai contribuir para essa organização. Também é um mandato de disputa política. Nós temos que disputar o pensamento, disputar os nossos projetos, clarear para a população o que realmente nós, do campo progressista, queremos para as nossas cidades, para o nosso estado e para o nosso país. Então vai ser um mandato também de disputa de pensamento e um mandato também de luta social, buscarmos a igualdade mínima, se é que é igualdade mínima, mas o mínimo de distribuição de renda que garanta você ter moradia digna, ter saúde digna, ter alimentação digna, ter água e luz gratuita para quem não pode pagar. É um país que tem muita energia solar, muita energia hídrica, de água, não justifica você pagar água e luz sem poder aqui no nosso país, não justifica também você pagar água sem poder em nosso país, porque nós temos as maiores reservas de águas do planeta. Então, por que nós vamos ter que pagar água, esse custo que a água é vida, luz é vida também, energia elétrica? Então, nós precisamos garantir esses 5 direitos básicos à população: moradia de qualidade, alimentação de qualidade, saúde de qualidade, água e luz. São 5 direitos básicos. A educação nós já temos, né? Temos universalizada a educação, mas esses direitos que têm a ver com a sobrevivência, porque casa tem a ver com a sobrevivência, moradia tem a ver com a sobrevivência, saúde tem a ver com a sobrevivência, é condição para você viver, né? A alimentação é condição para você viver, água é condição para você viver e luz é condição para você viver também. Então esses 5 direitos, eles são necessários para que exista a vida. Se a vida existir, ela precisará desses 5 direitos. Então isso tem que ser garantido a todo brasileiro e toda brasileira, e o Brasil é rico o suficiente para garantir esses direitos a todos nós. 5 direitos sagrados à vida. Deputado, para a gente conhecer um pouquinho mais do senhor, o senhor já foi prefeito de Alfenas, já foi secretário de saúde, queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua história também, né, para os nossos ouvintes, nossos internautas. Politicamente eu fui vereador por 2 mandatos em Alfenas e prefeito por 3 mandatos. Eu iniciei minha vida nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Temos como líder espiritual o Padre José Luiz do Prado, que eu já o visitei aqui antes da eleição e vou visitá-lo hoje ainda. Sei que ele está em casa, que está com alguns probleminhas de saúde. Então eu aprendi a fazer política nas SEBs, né? Naquele movimento de fé e política, da teologia da libertação, do Frei Leonardo Boff, do Padre Zé Luiz, também do Frei Beto. Foi a minha base de formação política. Eu sou de Alterosa, nasci em Alterosa, meu pai produzia arroz nas várzeas antes do Lago de Furnas. O Lago de Furnas inundou as ferrovias, que foi uma tragédia, foi um erro histórico inundar ferrovias.
Hoje ainda é o transporte mais moderno do planeta. Isso foi proposital para evitar os trens, para possibilitar os carros e industrializar o Brasil. Inundou 1.440 quilômetros de terras férteis, que eram as várzeas que a gente plantava arroz. Hoje a gente busca arroz no Rio Grande do Sul, a mais de 1.000 quilômetros. Então nós produzimos arroz. Quando vieram as águas, perdemos as terras férteis. Então o pai teve que trabalhar numa empresa de asfalto, justamente aquela que surgiu por conta do fim das ferrovias e das hidrovias. E empobrecemos, assim, terrivelmente. O pai teve que vender metade das terras, porque foi plantar, não deu certo, porque ficaram só as terras altas, as montanhas, e essas terras não têm fertilidade, né, porque a água vai lavando essas terras e vai depositando a matéria orgânica nas várzeas. As várzeas criaram férteis. Então, saímos de Alterosa, nós tínhamos casa, fomos morar de aluguel, numa casa de 40 metros, com 8 filhos, em Guaxupé. Moramos em Guaxupé, e o pai foi para Alfenas, e a mãe queria educar os filhos, que Alfenas é uma cidade universitária, e aí ficamos lá. Aí lá continuei militando, fui líder estudantil, fizemos muitas manifestações na universidade. Eu fiz 3 anos de Direito, acabei perdendo o curso, fui expulso lá na época por conta das nossas lutas, já como líder estudantil. Aí logo depois candidatei a vereador, fui eleito, aí iniciei minha vida pública em servir às pessoas como vereador, e especialmente na área da saúde, né? Sempre minha principal bandeira é a saúde. Na saúde a gente aprende muito, que você entra em contato com as dificuldades nas horas mais difíceis das pessoas. E eu acho que isso que faz a gente ser um político, ter uma política, que eu gosto muito da experiência das Santas Casas de Misericórdia, que atende as pessoas nas horas mais difíceis. E misericórdia é o coração estendido ao próximo, né? Então fazer política tem que ser misericordioso e ser minimalista, não querer ter patrimônio, não querer ficar rico, não querer ter dinheiro. Isso não combina com a política. Então eu aprendi a ser minimalista, ter o suficiente para viver e ter uma política misericordiosa, com o coração estendido ao próximo. Deputado, falando então sobre o seu trabalho, quais as dificuldades que o senhor enfrentou lá na Assembleia, e também como que o senhor pensava em ser deputado e agora essa realidade, como que é? Qual que é essa... Assim, eu sou missionário, eu não fico pensando no dia de amanhã, nem pensava muito em ser deputado. A gente vive o dia a dia, né? Vivo hoje, né? Amanhã vai ser hoje também. Então não fico muito planejando o que a gente vai ser. Então esse é o primeiro ponto. Eu não tinha uma expectativa, se eu esperava isso, esperava aquilo. Não, estamos vivendo, vamos desbravando dia após dia. As dificuldades da Assembleia é esse governo que a gente vive. É um governo que não dialoga com a oposição, não dialoga, não governa. Se teve o privilégio, a sorte de viver, ter 4, 5 anos agora sem pagar dívidas com o governo federal, né? O Pimentel pagava os juros da dívida todo mês, o CM entrou e não pagou, quer dizer, entrou dinheiro no caixa, deixou de sair dinheiro. Teve a sorte de receber 38 bilhões de reais de indenização da Vale, da tragédia de Brumadinho, e fez um governo pífio, medíocre, não tem nenhuma grande obra na cidade, no estado, em nenhuma cidade, não tem nenhum programa sendo desenvolvido. A desculpa é que, paguei as contas. Se eu tiver 1 milhão de contas, você me der 2 milhões, se eu não puder pagar também, aí é demais, né? É só ir lá e mandar pagar. Receber o dinheiro é lógico, o Pimentel não recebia. Tinha que pagar juros, ele não pagou. E ele recebeu recursos da Vale, aí dá para pagar todas as contas, é só pagar. Isso não pode dizer que isso é um bom governo. Então, um governo anacrônico, fora do seu tempo, medíocre, não tem nenhuma grande obra sendo feita, não se percebe nada, e anacrônico porque ele tem uma política de privatização. Por exemplo, colocar pedágios aqui em Areado. Quem está em Nova Resende for para Alfenas tratar câncer, por exemplo, terá que pagar 2 pedágios. Se for rádio,
você vai todos os dias. Então você vai pagar R$ 1.500 por mês para tratar em Alfenas. Se for fazer uma compra, também vai pagar. Então isso já não deu certo na Europa, não deu certo nos Estados Unidos. A Europa está revertendo as privatizações, está pegando de volta as empresas privatizadas porque não deram certo. Os Estados Unidos capitalistas também viram que não deu certo. Especialmente as empresas de saneamento, que o Zema quer privatizar, já mandou projeto para privatizar. Gasmig, Cemig e Copasa, Codemig, então Unióbio. Então quer entregar para a iniciativa privada. Hoje, na década de 80, começaram as privatizações, né? O ápice do neoliberalismo foi 80. Isso já está superado, porque viu que não deu certo. Não é questão de esquerda ou direita, não deu certo na prática. E hoje é pior, porque hoje são mais atuantes os fundos de investimentos anônimos. Eles reúnem um recurso internacional, juntam dinheiro e compram uma concessão, como dos pedágios. A mesma empresa, esse mesmo fundo já ganhou os 3 lotes de pedágios aqui em Minas. Esse dinheiro não tem dono, é dinheiro do mundo. Então eles vêm aqui, exploram o máximo, vão pegar o dinheiro da nossa população com pedágio, vai punir o mais pobre, aquele que cuida da saúde, o pequeno produtor. Se ele tiver um sítio, ele vai ter que ir